pode aceitar sem vergonhice desse urubu, mulher. Para com isso, mulher. Que história que ele é o amor da tua vida. O amor da tua vida não ia estar te fazendo sofrer. O amor da tua vida não ia conversar com outras mulheres na internet. O amor da tua vida não ia curtir as fotos das outras. Te atualiza no Mercado Livre. Que história. Para de ser iludida. Para de ser emocionada. O cara não tá nem aí pra tu e tu fica aí morrendo desesperada, mulher. Para agora. Te atualiza no Mercado Livre. Para com isso, mulher. Vai cuidar de ti, vai sair, vai se arrumar. Esquece esse urubu que só te faz sofrer. Urubu, a gente tem que viver com eles no chinelo. Puxando a correntezinha. Se quiser. Meu marido pediu a minha irmã em casamento, parte 2. Assim que eu saí do banheiro, meu marido subiu em cima de uma mesa, pegou um prato e um talher e começou a bater e falou que tinha uma coisa muito importante pra falar, que ele ia pedir a mulher da vida dele em casamento. E nisso ele desceu da mesa e foi até a minha irmã, ajoelhou e pediu ela em casamento. Na mesma hora eu levantei e falei, o que tá acontecendo aqui? Daí a minha mãe veio e falou, filha, ele tá bêbado, né, ele tá brincando. Gente, mas eu fiquei tão nervosa com aquela situação e a minha irmã ficou, tipo, pálida. Ela pegou e foi embora da festa. Isso passou a semana. Quando foi ontem, eu fui pegar o celular dele pra fazer um pix pra mim. Quando eu entrei na conversa pra mandar o comprovante pro meu WhatsApp, eu vi uma conversa dele com a minha irmã. Abri a conversa e lá tava escrito, me perdoe, mas eu não consegui resistir. Você sabe que você sempre foi o amor da minha vida. Gente, isso foi um choque pra mim. Eu peguei todas as roupas dele, coloquei num saco e deixei pro lado de fora da porta. Quando ele chegou, que ele viu que as roupas dele tava pra fora, ele quis conversar comigo, né? Mas eu tava muito nervosa, eu não quis conversa. Ele simplesmente pegou as roupas dele e falou pra mim, era melhor terminar assim, porque você ia acabar se magoando mais. Fiquei uma semana sem conseguir trabalhar, sem sair de dentro da minha casa. Até que a minha mãe veio, conversou comigo, falou que isso era uma fase, que ia passar e tudo. Tenho 6 meses que tudo isso aconteceu. A minha irmã veio até mim, conversou, explicou que ela sentia algo por ele desde quando eu comecei a namorar com ele, mas que ela não teve coragem de me falar. Eu falei pra ela que se ele era o amor da vida dela, pra que ela ficasse com ele. E foi isso que ela fez. Ela tá com ele. Eu não frequento mais a casa da minha família, né, quando eles estão lá. E a nossa relação como irmã ficou mais fria do que... Filha do meu marido tem 13 anos, mas só vivia nas farras, no show e nas gandaias. Quando ela vinha aqui pra casa, eu avisava o pai dela que aquilo era errado. Uma menina de menor sair pras festas e chegar a hora que queria. E ele dizia que eu não me metesse, que a filha era dele e não minha. E como eu não tinha filho, eu não tinha direito de abrir o bico. Pois pouco mais de um mês, a bicha apareceu aqui prenha, com a barriga na boca. A mãe dela botou ela pra fora de casa e meu marido achou de trazer a filha dele pra aqui. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Quando foi ontem, me chamou pra conversar, dizendo que era pra mim sair do meu serviço, pra acompanhar a filha dele nos postos de saúde, nas consultas, porque ela é de menor. Eu falei pra ele, como é a história, meu irmão, de jeito nenhum. E na hora da sua filha tá no bem bom, ela não pensou que era de menor. Agora ela que cria responsabilidade outra, o pai é você. E ela tem mãe viva. E eu não vou tá fazendo papel de mãe de seu ninguém, que você disse que eu não era mãe dela. Então pronto, vai se danar pra lá. Já tem uma semana que ele não fala comigo. Diga aí, meu povo, vocês acham que eu tenho que sair do meu trabalho pra tomar conta da minha enteada adolescente? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver meus seguidores engajando nesse vídeo. Sou do estado da Bahia. E meu nome é Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau. Um abraço. Minhas mãos tremiam enquanto colocava o aparelho na mesa. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o gelo balançando nos copos de uísque. Enquanto João lia a tela, vi seu rosto passar da confusão ao choque, e finalmente, a uma fúria que nunca tinha visto nele. "O que é isso?" ele perguntou. A voz entrecortada, enquanto lia e relia as mensagens da mãe. Marcela, com seu vestido vermelho apertado, que gritava, "Olhem para mim!" Tentou espiar a tela. João afastou o celular dela com um gesto brusco. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. A sala estava em completo silêncio enquanto João segurava meu celular, os olhos fixos na tela como se tentasse absorver cada palavra. A mão dele tremia levemente, mas ele não disse nada. Marcela, ao seu lado, parecia desconfortável. Ela esticava o pescoço tentando ler as mensagens, mas João virou o aparelho para longe, deixando claro que aquela troca de palavras não era para ela. Finalmente, ele ergueu os olhos para mim, e neles havia uma mistura de incredulidade e dor. Por um instante, voltei ao passado e vi o João que eu conheci, doce, vulnerável, com aquele olhar que implorava por uma explicação. "Isso é verdade?" ele perguntou, a voz rouca como se as palavras o ferissem. Não havia sentido em mentir. Assenti, sentindo um peso esmagador no peito. Tudo o que eu queria era explicar, contar tudo o que sofri, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Marcela soltou uma risada nervosa. "Não acredito que você vai dar ouvidos a isso."
É óbvio que ela está tentando se fazer de vítima. João, olha pra ela. Isso deve ser só mais uma manipulação, como na época do dinheiro. João ignorou Marcela completamente. Seus olhos estavam fixos nos meus, e pela primeira vez ele parecia enxergar além da mágoa. Parecia que estava tentando encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Por que você não me contou? Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Você sabia o que ela estava fazendo, sabia como isso ia me destruir, e ainda assim, engoli em seco. Era a pergunta que eu sabia que viria, mas que temia responder. Minha mente voltou àquela noite, com Dona Lourdes segurando a faca e me mandando mensagens ameaçadoras. O medo, o desespero, a sensação de que não havia saída. Tudo parecia tão real de novo que precisei me segurar para não perder o controle. Eu tentei proteger você, João. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Sua mãe, ela disse que se eu não terminasse, ela se mataria. Eu não sabia o que fazer. Ele me olhou por um longo tempo, como se buscasse alguma verdade nas minhas palavras. O silêncio era quase insuportável, até que ele finalmente quebrou o contato visual e devolveu o celular, sem dizer nada. Você quer que eu acredite nisso? Marcela zombou, cruzando os braços. Por favor. Qualquer um pode inventar uma história dessas. Ela está jogando com sua culpa, João. Não caia nessa. Chega, Marcela. A voz de João foi firme, cortante. Foi a primeira vez que ele se dirigiu a ela desde que tudo começou. Essa conversa não é sobre você. Marcela arregalou os olhos, ofendida. Não acredito que você está me tratando assim por causa dela. Depois de tudo o que passamos. Eu estive ao seu lado enquanto você se reconstruía, enquanto ela estava gastando os 25 mil borrais que sua mãe deu para ela. Ela se virou para mim com um olhar feroz. Você tem coragem de aparecer aqui, depois de tudo? E ainda quer bancar a vítima? Já chega! João gritou, sua voz ecoando na sala. Todos se viraram para olhar. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas o rosto estava vermelho de raiva. Marcela, você está me envergonhando. O choque estampado no rosto dela quase me fez sentir pena. Quase. Marcela balançou a cabeça incrédula e saiu da sala batendo saltos altos contra o chão, deixando para trás um silêncio constrangedor. João não olhou para mim novamente. Ele apenas pegou um guardanapo, limpou as mãos e saiu em silêncio, deixando a taça de vinho intocada sobre a mesa. Fiquei lá, paralisada, sem saber o que fazer. Todos os olhares estavam sobre mim, mas ninguém se atreveu a falar. Uma das minhas amigas do colégio, Vanessa, finalmente quebrou o silêncio sussurrando. Você devia ir atrás dele. Olhei para a porta pela qual João saiu, mas minhas pernas pareciam presas. Cada fibra do meu ser queria correr atrás dele, explicar tudo, implorar para que ele me perdoasse. Mas algo dentro de mim me dizia que não seria tão simples. João não era mais o mesmo garoto que eu deixei no aeroporto 7 anos atrás. No entanto, antes que eu pudesse tomar uma decisão, meu celular vibrou. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e li a mensagem que acabara de chegar. Era de um número desconhecido. Você não devia ter feito isso. Ele nunca vai te perdoar. O sangue gelou nas minhas veias. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas ninguém parecia notar a minha inquietação. Guardei o celular no bolso, tentando manter a calma, mas sabia que algo muito maior estava por vir. Tudo bem, Amaya? Vanessa perguntou, preocupada. Assenti rapidamente, mas por dentro estava um caos. Quem teria me mandado essa mensagem? E por que agora, justo quando a verdade começava a vir à tona? Saí da sala apressada, com o coração martelando no peito. Eu precisava de ar. Precisava pensar. A mensagem no celular ainda brilhava na tela, como uma sentença de algo que eu não sabia que estava por vir. Você não devia ter feito isso. Ele nunca vai te perdoar. Quem teria enviado aquilo? Enquanto caminhava pelo corredor vazio do restaurante, senti um peso nos ombros, como se alguém estivesse me observando. Olhei por cima do ombro, mas tudo o que vi foi a recepcionista distraída com seu celular. Me permiti um suspiro, mas o alívio foi breve. Precisava encontrar João. Precisava falar com ele, mesmo que ele me odiasse. Assim que cheguei ao saguão principal, vi sua silhueta na entrada. Ele estava parado, como se decidisse entre ir embora ou voltar. Respirei fundo e avancei, ignorando o medo que me consumia. João! Minha voz ecoou, e ele se virou lentamente, os olhos semicerrados. Havia algo no olhar dele que me cortava. Não era mais raiva pura, era cansaço, desilusão. Ele cruzou os braços esperando que eu falasse. Eu sei que isso foi um choque, mas minhas palavras tropeçaram umas nas outras. Ele levantou a mão, me interrompendo. Por que você fez isso agora? Ele perguntou, o tom frio. Por que decidiu jogar isso tudo na mesa hoje, depois de 7 anos? Engoli em seco.
Como eu podia explicar que não planejava isso? Que tudo aconteceu de forma impulsiva, como um reflexo de tudo o que carreguei por anos. Eu não podia continuar sendo vista como a vilã. João. Não podia mais carregar isso sozinha. Minha voz quebrou no final, mas ele permaneceu impassível. Então você fez isso por você? Ele arqueou uma sobrancelha, o sarcasmo evidente. Para aliviar a sua consciência? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Lágrimas começaram a se formar, mas me recusei a deixá-las cair. Respirei fundo e tentei me recompor. Não é só sobre mim. Você merece saber a verdade. Minha voz saiu mais firme agora, mas ele balançou a cabeça, cético. A verdade? Toda vez que eu pedi um lanche, vinha normal. Toda vez que meu marido pedia um lanche, vinha cheio de frufru, cheio de coisa. Até que um belo dia, veio uma Cirolex. Aí eu fui lá, pra poder ver o que tava acontecendo. E, gente, sinceramente, eu não sei quem ficou mais sem graça. A dona do estabelecimento lá ou eu. Aqui perto da minha casa tinha uma lanchonete que basicamente, pelo menos uma vez na semana, em todo fim de semana, a gente pedia lá. Esse restaurante era uma lanchonete-restaurante, era recém-aberto, sabe? Durante o dia era comida, não sei o que, e durante a noite era lanchonete mesmo, assim, de lanche e tal. E aí eu comecei a reparar que todas as vezes que eu pedia pelo meu WhatsApp, porque você pediu o pedido pelo WhatsApp, e aí colocava lá o seu nome, o pedido vinha normal, vinha o que eu tinha pedido e só. E toda vez que era o meu marido que pedia pelo WhatsApp dele, dizia, ah, tô cansada, pede aí, não sei o quê. E aí ele pegava o telefone e pedia pelo número dele, vinha de outra forma. O pedido vinha com coisa a mais, vinha com papelzinho com um coração, vinha escrito bom lanche, um coração, uma boa noite, um coração, e aquela letra feminina. E aí eu comecei a reparar isso, eu achava meio estranho. E eu passava lá em frente, ficava olhando lá pra dentro, aí via a mulher lá trabalhando, a mulher tinha o marido dela lá também trabalhando, era meio que uma coisa assim de família. Eu falei, gente, que estranho. Só que a princípio, gente, eu achei que era coincidência. Eu achei que era tipo assim, ah, não sei lá, sabe? Esse dia eles estavam com mais bom humor, quiseram fazer uma coisa mais caprichada, que não sei o quê. Só que aí eu comecei a reparar que realmente tinha esse padrão. De que quando era eu, era sem frufru, quando era com meu marido, era com frufru. E aí começou a vir recadinhos. Lindo, boa noite, lindo, e coisa. Que amanhã o seu dia seja muito especial, lindo. Que não sei o que, não sei o que lá. Ai, porque você seja uma pessoa abençoada, meu lindo. E eu não tava entendendo. Eu falei, bom, ou essa pessoa conhece meu marido, ou tá acontecendo alguma coisa. Só que eu não sou o tipo de pessoa que arruma confusão por nada. Então eu meio que fui deixando pra lá. Até um belo dia, eu cansada, sábado à noite, meu marido pede um lanche. Quando ele pediu o lanche, veio o lanche numa caixinha, que geralmente não tô acostumada, é uma sacola, e tinha um recadinho e tinha uma Cirolex dentro do lanche. Antes que eu saísse do carro, ele me deu um beijo e eu retribuí. Foi como relembrar tudo que nós havíamos vivido quando nós éramos apenas 2 adolescentes. Foi algo tão bom. Eu fui embora pra casa da minha tia, eu chorei e ninguém entendia nada. Todo mundo achava que era uma ansiedade. Eu terminei de me arrumar e chegou o horário e eu fui pro casamento. Fui com a minha tia e com a minha prima. O meu pai, ele já estava lá me esperando pra entrar, né? Quando eu cheguei, a porta que eu entraria, ela ficava fechada. Isso porque ela iria abrir comigo entrando, comigo e com o meu pai. E esse meu primo, ao contrário de todo mundo que tava da parte de dentro do salão, ele tava ali fora, junto com o meu pai. Só que meu pai nem sonhava o que tava acontecendo, afinal tinha passado tanto tempo. Meu pai nem tinha mais atrito com ele. Só que quando eu vi o meu primo ali, eu vi toda aquela situação, eu olhei pro meu pai e só falei assim, pai, não tá. Eu não posso fazer isso. Eu olhei pra minha tia e pedi pra ela me tirar dali. Ela começou a pedir, pelo amor de Deus, pra que eu não fizesse aquilo. E eu falei que não podia me casar. Meu pai, na hora, eu acredito assim que ele sacou. Porque ele já olhou pra cara do meu primo com uma cara tão brava. E foi ali que eu deixei o meu noivo no altar. Todo mundo ficou sem entender nada. Porque ninguém ficou sabendo, né, que eu tinha visto meu primo naquele mesmo dia. O meu noivo acabou comigo por mensagem. Falou que nunca mais queria olhar na minha cara. Os pais dele, então, nem se fala. Mas eu sinceramente entendo. Afinal, eu havia humilhado ele, feito ele passar por aqui. Nós não nos falamos mais depois disso. E eu e meu primo, nós voltamos a conversar e voltamos a ficar escondidos. Até que após 8 meses, nós assumimos pra toda a família. Novamente foi aquele choque. Só que agora nós já éramos de maior. Os meus pais e os pais dele chegaram inclusive a brigar entre si ali. Porque eles ficavam um tentando culpar o outro. Dizendo que ninguém pediu, que era abominável a nossa relação. Afinal, nós éramos família. Mas nós decidimos não ligar pra isso. E hoje faz 1 ano e meio que nós estamos juntos. Me sinto mal por ter feito o que eu fiz com o meu noivo na época. Mas eu me sinto tão feliz ao lado do amor da minha vida. Hoje nós moramos juntos, os nossos pais já aceitam a nossa relação. A nossa família às vezes brinca com isso, mas todos aceitam. E não tem o que fazer. Nós vivemos a nossa relação de companheirismo, amizade, é muito amor envolvido e nós não vamos mudar isso por conta de ninguém. E por mais que eu tenha magoado meu noivo aquele dia no altar, eu sinto que se eu não tivesse feito isso, eu não seria feliz. E eu estaria enganando uma pessoa que de fato não merecia. Então eu não me arrependo. E é isso. Essa é a minha história.